Olá, boa noite. Então, domingo eu vou ter a oportunidade de ministrar aula da EBD na classe juvenis da The Tirol, que é a minha igreja local. Particularmente é um tema que eu gosto muito, a aula 8 da lição do segundo trimestre de 2026 da classe dos juvenis, Posso Purificar o Coração. E eu resolvi compartilhar o meu esboço aqui para caso possa chegar em algum outro professor dessa classe. Então eu espero que possa ajudar de alguma forma. É um assunto que eu gosto muito, que eu já tenho estudado ao longo desses anos, essa questão do coração, do caráter, da transformação do coração. Por isso eu fiz esse esboço e eu gostaria de compartilhar aqui, espero que seja muito útil para aqueles que vão ministrar essa aula maravilhosa. Então aqui está o nosso tema, Posso Purificar o Coração? O versículo base está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu também gosto de estar comparando outras traduções. Na NVI diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A lição passou a semana inteira sugerindo alguns versículos. Aqui, por exemplo, na segunda foi o Salmo 24, versos 3 e 4, enfim. Vale a pena dar uma lida nesses versículos, vale a pena compartilhar também com os juvenis. A gente tem um grupo com eles e a gente fica mandando lá geralmente, já como uma forma de criar um clima para a aula do domingo. E aí a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 23, versículos 23 ao 28. Esse vídeo vai ser um vídeo bem sincero, no sentido de que eu mal vou fazer cortes, eu mal vou fazer edição. Tô numa correria aqui. A ideia realmente é compartilhar o meu próprio esboço, como eu faço um esboço para dar aula. Então, ao longo do documento, vocês vão perceber que tem aqui algumas impressões bem pessoais mesmo, algumas coisas que eu gosto de colocar para eu lembrar. E eu já começo dizendo que eu gosto de mudar a versão da leitura bíblica em classe. Eu gosto de ler com eles uma outra versão, porque eu acho a versão escolhida pela lição não tão fácil assim de ser entendida por eles quando a gente está tratando de adolescentes de 15 a 17 anos. Então eu gosto de colocar ali uma NVI ou uma nova tradução da linguagem de hoje, quem sabe, embora seja uma paráfrase, mas é sempre bom estar comparando versões e procurando versões que sejam mais facilmente entendidas por eles. Uma dica que eu dou e que eu costumo fazer é ler o capítulo inteiro. Então, não se limitar somente a esses versículos aqui, 23 ao 28, porque você vai pegar apenas um recorte. O legal mesmo, leia todo o capítulo, professor, para que você esteja familiarizado com o contexto e para que você possa explicar a história com segurança para os seus alunos. Os alunos percebem se você realmente estudou, se você realmente dominou mesmo aquele texto. Então, nada melhor do que ler logo tudo, quem sabe até ler algum comentário expositivo sobre aquele texto, enfim, você vai ficar bem seguro. E aqui, basicamente, Jesus está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, e Jesus chama eles de hipócritas, porque eles davam dízimo de sementes bem pequenininhas, como o hortelã, como o gominho, o endro, mas eles negligenciavam coisas mais importantes, como a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Essas coisas eles deveriam fazer sem omitir as outras, mas eles não faziam isso. E Jesus vem e chama eles de guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Eles chamam os fariseus de cego. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, ou aqui branqueados, que por fora parecem realmente vistosos, ou seja, belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Caramba! Que texto, que aula! Dá pra gente falar sobre muita coisa e, acima de tudo, essa lição vem para confrontar o professor. A lição traz aqui os objetivos da aula, mas eu não vou me deter a isso porque vocês podem ler sobre isso. E antes da aula, a lição traz isso aqui pra gente, uma reflexão. Professor, você, eu, isso é pra gente pensar. Você, professor, já recebeu um novo coração? Você já alcançou uma nova vida pela maravilhosa graça de Jesus? Você, professor,
é de fato uma nova criatura? Você vive segundo os princípios do reino de Deus? Porque nós sabemos os princípios do reino de Deus. Afinal, nós estamos aqui dando aula. Então, teoricamente, somos conhecedores da palavra. Nós já sabemos com a nossa mente. Mas será que na prática a gente tem colocado mesmo para jogo esses princípios? A gente tem vivido como um cristão verdadeiro? Então, a lição já começa trazendo essa reflexão aí pra gente, já começa nos confrontando, e isso é muito bom. E a lição sugere que a gente estude o Sermão do Monte, porque é lá que tem o código de ética, digamos assim, do cristianismo. É lá que Jesus fala sobre os seus princípios, sobre os valores, e aí a gente precisa nos perguntar se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porque veja que é muito perigoso ministrar essa aula, qualquer oportunidade que nós estejamos falando, pregando a palavra, é muito importante que a gente viva de fato aquilo. É muito perigoso pregar a palavra de Deus sem viver aquilo. Só que nesse caso, nós estamos falando dos fariseus. Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar, criticar, apontar os fariseus que eram hipócritas, que pregavam coisas que eles não viviam. Nós vamos falar sobre um coração puro, um coração transformado, um coração purificado. Então é muito importante que nos façamos essa pergunta. Nós temos esse coração novo? Nós já fomos regenerados? Teve uma aula sobre regeneração, sobre o novo nascimento. Então, muito bom esse momento inicial para que nós sejamos confrontados pela palavra de Deus. E eu vou deixar alguns vídeos aqui sobre isso, sobre como saber se sou um cristão verdadeiro, alguns sermões, algumas pregações sobre isso, para que nós possamos assistir, para que você, professor, possa assistir e saia ainda mais edificado. Vamos começar pela introdução. Aqui é importante deixar claro algo. Eu fiz o meu esboço, eu fiz o meu estudo, e talvez alguém perceba que algumas coisas estão bem detalhadas e aprofundadas. E não tem problema, porque aqui nós estamos como professor, e eu acho que o professor ele tem a obrigação e o dever de se aprofundar mesmo, e não ficar ali na superficialidade. O importante é você, professor, entender, porque se você entender, você consegue traduzir tudo isso para uma linguagem que o aluno entenda. Então lembre sempre, estou falando aqui com professores. Quem são os fariseus? De acordo com o comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes no livro de Mateus, Jesus, o Rei dos Reis, ele diz que os escribas e os fariseus eram os principais líderes religiosos de Israel na época. Os escribas, eles eram os especialistas da lei, os intelectuais, os doutores da lei. E eles eram aqueles responsáveis por copiar as escrituras para que as escrituras, os pergaminhos, fossem utilizados na sinagoga. Mas com o tempo, além de eles escreverem, copiarem, eles passaram a ser os intérpretes. Então eles liam, entendiam, interpretavam e ensinavam as escrituras. E aí o fariseu, o nome fariseu significa separado. E esse movimento, esse grupo dos fariseus surgiu como um movimento de resistência à cultura grega da época, ou seja, ao helenismo. Surgiu alguns séculos antes de Cristo. Então eles buscavam, dentro do judaísmo, um reavivamento. Eles pregavam isso, que eles queriam se contrapor à cultura da época, que era a cultura grega, o helenismo, a cultura helênica. Eles queriam ser ali resistência, mostrar, não, nós somos diferentes, nós somos os judeus, nós fazemos parte da verdadeira religião, do povo de Deus. Então eles pregavam isso por meio de uma vida de pureza e de piedade. Isso era o que eles pregavam, aparentemente na teoria tudo muito bonito. Eles eram conhecidos, no entanto, por um rigor externo, ou seja, eles eram muito rígidos na observância de rituais externos, como, por exemplo, o dízimo de pequenas ervas, a lavagem cerimonial das mãos, enfim, todos os rituais lá dos judeus, eles observavam com muita rigidez, com muito rigor, mas aí vem Jesus e critica eles, porque Jesus diz que eles tinham um coração duro, que priorizava mais as tradições humanas do que os mandamentos de Deus. E aí, como é que Jesus descrevia esses fariseus? Jesus chama os fariseus em determinado momento de guias cegos, porque Jesus vai dizer que eles até pensavam conhecer o caminho, mas eles estavam perdidos nos seus próprios rituais, nas suas próprias tradições humanas, e eles não conheciam o próprio Cristo, eles não conheciam o próprio Messias à sua frente. Jesus também chama eles de sepulcros caiados, remetendo a uma falsa espiritualidade, ou seja,
eles eram muito belos exteriormente falando, mas o interior era corrupto. Naquela época, né? Por que Jesus está usando essa... Por que Jesus está usando essa metáfora de sepulcros caiados? Porque naquela época, os sepulcros, eles eram pintados de branco, por isso o nome caiado, para que parecessem limpos e brilhantes ao sol. Mas só que, por mais que fosse bonito por fora, dentro, o sepulcro comportava ossos de mortos, podridão. Então Jesus estava dizendo, olha, igualmente os fariseus, eles parecem ser justos diante dos homens, mas só que por dentro eles estão cheios de hipocrisia, de iniquidade. Jesus também chama eles de raça de víboras, dizendo que a hipocrisia deles era como um veneno mortal. Ainda no capítulo 23, Jesus fala que eles usavam os adereços religiosos apenas para ostentação e para propaganda pessoal. Por exemplo, os filactérios, que eram pequenas caixas de couro contendo tiras de pergaminho com 4 passagens da lei. Aqui eu deixo que passagens eram essas. E geralmente esses filactérios eram amarrados na testa, no braço, como uma forma de talismã, como uma forma de amuleto religioso, de proteção. Só que o que é que os fariseus faziam? Eles aumentavam, eles alargavam esses filactérios só para mostrar mais santidade. Então Jesus fala que eles carregavam a lei exteriormente, mas a palavra de Deus não estava nos seus corações, então não adiantava de nada. E Jesus também vai usar aqui a metáfora do coar um mosquito e engolir um camelo. Eu estou trazendo aqui explicações por que Jesus usa essa metáfora, mostrando que os fariseus eles faziam uma verdadeira inversão de valores, porque o mosquito ele é considerado o menor dos animais impuros. E aí os fariseus eles davam tanto valor a essa questão dos rituais externos, eles morriam de medo de se contaminar por um mosquito, que eles coavam as bebidas, o vinho, passavam o vinho por um tecido bem fino, ou então bebiam com os dentes cerrados, para não ter o perigo de se contaminar com o mosquito acidentalmente. E aí Jesus diz, ok, vocês fazem isso com o mosquito, que é o menor dos animais impuros, mas vocês deixam passar um camelo, engolem um camelo. O camelo era o maior animal impuro conhecido pelos fariseus, pelos judeus. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês são tão meticulosos em detalhes irrelevantes, mas vocês negligenciam as coisas mais importantes da lei. Vocês se importam em dar o dízimo era os 10%, né? Das menores sementes, do gominho, do cominho, da hortelã, mas vocês não se importam com as coisas mais importantes, justiça, misericórdia, fidelidade. Então vocês filtram um pequeno erro ritual, né, que é o mosquito, mas vocês cometem grandes pecados morais, o camelo. E aí, gente, algo aqui bem pessoal mesmo, que embora a lição traga no seu título o nome coração, imaginei que eles não fossem se aprofundar tanto nisso, e aí eu coloquei isso aqui. Talvez a lição não vá focar muito nisso, mas se falou a palavra coração, não posso perder a oportunidade de falar sobre o que é coração na Bíblia, ídolos do coração, idolatria do coração, sobre amar a Deus acima de todas as coisas, deixar que Deus se assente no trono do nosso coração, e sobre o fato de que nós só seremos felizes quando não formos mais escravos dos ídolos, e sim quando o nosso coração estiver totalmente entregue ao Senhor. Só Ele pode nos satisfazer plena e completamente. E é isso que diz no Salmo 119, nos versos 1 ao 3, que a própria lição trouxe lá, aqui, por exemplo, no sábado, essa foi a sugestão. Então, sempre citar exemplos práticos, trazer aplicações. Devo procurar em que momento eu vou falar sobre isso. E eu vou falar sobre isso lá no final. Então, se você tem interesse em se aprofundar nessa temática, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, tá? Entrando, de fato, na lição, o primeiro tópico, a lição sempre traz 3 grandes tópicos. E dentro desses 3 tópicos, subtópicos. O primeiro tópico diz novo coração, novos valores. E aí a lição traz o que são valores. E aí eu sugiro que você comece perguntando para eles, vocês sabem dizer o que são valores? E escute o que eles têm a dizer, é até bom que gera uma conversa, não fica só você falando. E aí quando eles responderem, você explica, né? Dizendo que a lição traz uma definição e diz que valores é um conjunto de princípios ou normas que ajudam o ser humano a encontrar a plenitude moral, ou seja, a ser uma pessoa melhor. Se você ler isso aqui, com certeza eles não vão entender. Aqui tem um bocado de palavra difícil. Conjunto de princípios, normas.
que ajudam o ser humano a encontrar plenitude. O que é plenitude? Plenitude moral. Então é sempre bom você, professor, entender isso aqui e traduzir para eles numa linguagem bem fácil. Você pode até ler esse conceito aqui, mas depois explica, olha, é como se valores fossem um conjunto de regras, um conjunto de coisas que nós devemos fazer para que sejamos pessoas melhores, para que a vida em sociedade dê certo. É o que a lição continua dizendo. Esses princípios e normas são benefícios para a vida em sociedade, né? E esses valores são passados, eu posso receber de uma pessoa, de um grupo, da minha família, de uma sociedade para outra. Só que é importante deixar bem claro que, como cristãos, os nossos valores devem estar de acordo com a palavra de Deus, porque você pode receber princípios e valores de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer sociedade. Mas é importante saber que os nossos valores nós não recebemos de qualquer coisa, de qualquer pessoa, mas sim da palavra de Deus. E aí eu anoto aqui que é a nossa regra de fé e prática, a nossa Bíblia, que é imutável, infalível, inerrante, o nosso manual do fabricante. Então é bom deixar claro para eles que nada nem ninguém está acima da palavra de Deus para dizer quais são os nossos valores. Ou seja, se valores é um conjunto de regras, de princípios que diz como eu devo viver, então onde é que eu vou encontrar essas respostas de como eu devo viver, do que eu devo fazer, do que é certo e do que é errado? Na palavra de Deus. Então, nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum professor, ninguém, nenhum ídolo, nenhum famoso, nenhum ditador, nenhum presidente, nenhum líder político está acima da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar os nossos valores, certo? O segundo subtópico traz assim, nem certo nem errado. Vai falar algo muito importante sobre o relativismo moral, né? Que para muitas pessoas da nossa sociedade, nada é considerado definitivamente certo, ou seja, não existe verdade. Ensinam por aí que, na verdade, o que existe são várias verdades e que todas as verdades devem ser aceitas. Essa é a falácia do relativismo moral. É aqui que entra, professor, o nosso dever de se aprofundar, porque a lição, ela te faz lembrar com esse tópico do relativismo moral. Quando ela diz nem certo nem errado, isso já nos remete ao relativismo moral. Mas se você for depender só da lição, você não explicaria para os seus alunos o que é o relativismo, porque a lição não se aprofunda. E eu entendo a lição não se aprofundar. É apenas um guia, cabe ao professor se aprofundar. É por isso que eu me aprofundei lendo alguns trechos do... Eu já tinha lido Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, não tenho fé suficiente para ser ateu, e aí eu peguei o que eles falam sobre o relativismo moral, o que é o relativismo moral para vocês apresentarem para os seus alunos, e como argumentar contra essa falácia, contra essa grande mentira que é o relativismo moral. Então, vamos lá, de acordo com o Cristianismo Puro e Simples, de acordo com não tenho fé suficiente para ser ateu, eu abro aqui um grande parêntese que eu espero que você possa explicar para os seus alunos, porque com certeza vai ser de grande valia para eles. Então, o relativismo moral é a crença da cultura pós-moderna de que a verdade e a moralidade não são absolutas, ou seja, não existe verdade, não existe moral absoluta, mas isso tudo não passa de uma invenção humana. E essas verdades, elas vão mudar, depende do indivíduo, de quem é a pessoa, depende da cultura, depende da época, depende da sociedade, depende do lugar. Enfim, para o relativista, o certo e o errado são meras questões de gosto ou de opinião. Então o relativista diz assim, olha, o que funciona para você é a sua verdade. Se dá certo para você, tudo bem, é verdade, mas já possa ser que não seja verdade para mim. Mas isso é uma mentira, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse que existe a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus diz em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se o mundo diz que não existe verdade, que tudo é verdade, a gente tem que aceitar tudo, a minha verdade pode não ser a sua verdade, isso é uma mentira e a gente precisa saber como argumentar contra isso. E aí, vem aqui um argumento, a autorrefutação. Quem traz isso é o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O argumento mais forte contra o relativismo é mostrar que é logicamente impossível. Como assim? Porque ele se destrói ao ser aplicado a si mesmo. Por exemplo, quando alguém diz, olha, não existe verdade absoluta. Alguém está dizendo, não existe verdade absoluta. O relativista diz isso. Aí você pergunta assim para ele, isso que você acabou de dizer é uma verdade absoluta? Se ele disser que não, pronto, ele mesmo se refutou.
Porque não é uma verdade absoluta o fato dele dizer que não existe verdade absoluta. Ele mesmo já se contradisse. Mas se ele disser que sim, o que eu disse é uma verdade absoluta, então existiria pelo menos uma verdade absoluta. Então prova que a frase original é falsa. O outro argumento é a necessidade de um padrão. Aqui quem traz é tanto o autor de Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu como C.S. Lewis. Ele diz que sem uma verdade absoluta, ou seja, sem um padrão, que a gente pode chamar de verdade, sem uma linha reta, se não existisse a linha reta, a gente não poderia chamar nenhuma outra linha de torta. Se o relativismo fosse verdade, ou seja, se não existisse um padrão moral absoluto, uma verdade absoluta, então qual seria a diferença entre Madre Teresa e Hitler? Ou qual seria a diferença entre o racismo e a igualdade? Já que tudo seria apenas questão de opinião. Sem a lei moral, se não existisse uma verdade absoluta, como é que a gente iria condenar os nazistas que fizeram atrocidades? Porque eles poderiam alegar que estavam apenas seguindo a sua verdade, a verdade da época, a verdade cultural. Então, para a gente dizer que algo é melhor ou pior, por exemplo, para eu dizer que a nossa sociedade hoje é melhor do que a sociedade nazista daquela época, então a gente precisa ter algo ao que comparar. A gente precisa ter um padrão externo imutável para medir ambos. Caso contrário, as palavras bom e mal perderiam sentido. Uma pessoa só chama uma linha de torta se ela tiver ideia do que é uma linha reta. Da mesma forma, o mundo só pode chamar algo de injusto se houver um padrão absoluto de justiça com o qual a realidade está sendo comparada. E C.S. Lewis vai argumentar que esse senso de justiça, esse negócio de que a gente chama algo de certo ou de errado, vem justamente da lei moral que o próprio Deus gravou em nossos corações. Entende? Se você chama algo de bom ou de mal, é porque existe ali algo que você compara. Por exemplo, se eu chamo algo de feio, é porque eu sei o que é belo. Para eu estar chamando algo de feio, eu preciso de um senso do que é belo. Então existe sim uma lei moral, existe uma verdade absoluta incutida em nossas mentes, em nossos corações. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, basta ler esses 2 livros que eu indico fortemente. E aí a lição começa a dizer que essa verdade de que não existe certo nem errado, essa questão do relativismo não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com os ensinamentos de Cristo, porque no reino de Deus há valores absolutos, imutáveis e inegociáveis. Aí eu coloco aqui, explicar cada palavra, porque talvez seu aluno não saiba o que é absoluto, o que é imutável, o que é inegociável. Um discípulo de Cristo não pode concordar com a falácia do relativismo moral, né? Porque, de acordo com a palavra de Deus, como eu já falei, existe sim a verdade e é o próprio Cristo. De fato, tudo nesse mundo passa, né? Incluindo os valores e as normas citadas pela cultura, pela época, pelo lugar, pela ciência. Todos esses valores do mundo vão passando, vão mudando, mas está escrito que a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse é o nosso consolo. Então, explicar para os nossos alunos que algo que antigamente era errado para o mundo, hoje já não é mais. E coisas que antigamente para o mundo eram certas, hoje elas já são consideradas erradas. Então, vejo que tudo é muito líquido, tudo vai mudando o tempo todo e as pessoas acabam ficando sem rumo, sem direção. As pessoas ficam feito doidas, né? Indo para lá e para cá, levadas pelos ventos. Mas nós não. Nós cristãos temos uma âncora. Nós temos algo a que nos apegar. Nós temos onde nos segurar para que a gente não seja levado para lá e para cá, feito uma folha seca. Nós temos a Jesus Cristo, que nunca muda e que nos traz segurança de que estamos no caminho certo, de que não seremos levados, mas de que ficaremos seguros. O segundo tópico da aula, os valores de Jesus Cristo. Valores eternos. Ok, nós já falamos aqui, você já falou para os seus alunos que existem valores e princípios eternos e que esses valores não mudam, porque foram ensinados por Cristo. Mas que valores são esses? Se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos conhecer os seus ensinamentos, certo? Ok, já sabemos que existem valores, já sabemos que esses valores foram ensinados por Cristo, mas nós precisamos saber que ensinamentos são esses, que valores são esses. Porque se a gente não conhecer os valores de Cristo, como é que a gente vai refutar as vãs filosofias, ou seja, os falsos ensinos desse mundo mal?
Muitas vezes o povo de Deus caiu no engano por não conhecer ao Senhor e a sua palavra. Como está escrito em Oséias 6:3, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui o que é que a lição quer trazer? Quer trazer a importância de estudar as Escrituras. Porque quem não estuda as Escrituras não vai conhecer os ensinamentos e os valores de Cristo e vai acabar aceitando falsos ensinos e falsos costumes do mundo e não vamos saber ouvir a voz do bom pastor. Então aqui é um chamado para você trazer para os seus alunos a importância de eles lerem a palavra, de eles estudarem a palavra. Olha aí a importância de uma escola bíblica como essa, para que a gente aprenda mais da palavra de Deus. E aqui eu me lembrei de uma frase que você pode citar. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Então leia a Bíblia de voz alta. Ou seja, é lendo a Bíblia que o Senhor ele vai falar conosco e vai revelar para nós os seus valores, a forma de viver correta. Então, trazer para os seus alunos a importância de estudar a palavra de Deus, porque aí toda confusão, toda dúvida, toda mentira, toda deturpação vem do diabo, né? O diabo sempre trabalhou assim. O diabo sempre trabalhou lançando dúvida, engano, mentira. Mas se a gente quer ficar livre do engano, né, da mentira, das dúvidas, então nós precisamos amar essa palavra, comer deste pão. Pois tudo que Jesus ensinou foi marcado pela verdade. Com ele não há contradições, não há dúvidas, não há engano. Então aqui eu coloco isso aqui em azul para eu lembrar de perguntar. E eu sugiro que você pergunte também para os seus alunos. Você tem alguma rotina de estudo da Bíblia? Além, claro, da EBD? Porque aqui na EBD a gente aprende, a gente estuda a palavra. Mas e fora da EBD, será que os alunos têm estudado a palavra? Para a escola eu sei que todo mundo estuda, né? Afinal, ninguém quer ficar com nota baixa. Todo mundo estuda para ciências, matemática, física, português. É uma obrigação diária, porque senão a gente vai se dar mal na escola. Mas e a palavra de Deus? Será que a gente dá a devida importância? Trazer essa reflexão para os seus alunos. Que tal começar a estudar a Bíblia? E aí você pode ficar à vontade para dar dicas de como é que você estuda a Bíblia. Quem sabe você pode fazer um clube de estudo da Bíblia com eles, um clube do livro. Enfim, você pode propor um plano de leitura mensal, semanal, convidar seus alunos, vamos ler um livro da Bíblia juntos. E começa por um livro fácil, uma carta fácil, por exemplo, Filipenses, que tem apenas 4 capítulos. Até aqui, a gente falou dos valores do reino, de que existe sim uma verdade absoluta, existem valores. Onde encontramos esses valores? Na Bíblia, na palavra de Deus. E agora, eu convido você para que nesse momento da aula você faça um gancho para a última parte, que é aqui, a que eu considero a mais importante da lição. Então eu vou ler aqui como é que eu vou fazer esse gancho domingo. Gancho para a última parte. Beleza, meus queridos juvenis. Até aqui nós falamos sobre os valores, sobre o relativismo, sobre a importância de ter a mente bem guardada com a palavra de Deus, sobre os ensinos de Cristo, mas não é só isso. Não basta saber na mente. Não basta apenas ter o conhecimento teórico da palavra de Deus. Isso é muito fácil. Se fosse só isso, era só a gente ler, decorar e ter aqui na mente. Mas não basta só isso. Não basta ficar no campo das ideias, da intelectualidade. É preciso viver essa palavra. Não basta só saber, eu tenho que praticar. É preciso ser uma referência para o mundo na vida real, na prática, no dia a dia, no ordinário. Precisamos ser como um farol que ilumina em meio às trevas. Então, até agora, nós estávamos falando da mente. Mas agora, eu quero falar do coração. É preciso de um coração transformado. E é aqui que entra a parte mais profunda da aula. E a lição traz um coração puro e saudável. A lição começa perguntando: como está o seu coração? E aqui eu achei uma oportunidade perfeita para explicar para os alunos o que é o coração. Eu queria explicar para você, professor, o que é o coração, de acordo com a Bíblia. Na perspectiva bíblica e hebraica, o coração é o centro do ser humano. É o centro do ser humano em sua totalidade. O coração controla o homem por completo. Em Provérbios está escrito que é deste coração que procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo
da nossa vida vem do coração. O coração é como uma grande fonte de desejos. O coração é o local onde moram as nossas inclinações. Sabe aquilo que você tem vontade de fazer? Aquilo que você é inclinado a querer fazer? Está lá no coração. No coração moram os nossos desejos, os desejos ardentes. Sejam os desejos puros, por exemplo, um desejo ardente pelo Senhor, pela palavra, mas também os desejos pecaminosos. Aquele desejo ardente por pecar, que todo mundo enfrenta. Isso vem lá do coração. Olha a profundidade disso. É no coração que as motivações moram. Por que fazemos o que fazemos? Quais são as nossas motivações? Tá lá. Essas motivações estão lá no coração. E é de tudo isso que dependem as nossas escolhas. Então, as escolhas, a atitude que eu tomo no meu dia a dia, a atitude de abrir minha Bíblia e ler, ou a atitude de cometer aquele pecado, tudo isso vem do coração. O coração é o ser interior. Como assim? Existe aqui a Joane exterior. Essa Joane que vocês estão vendo. Vocês podem ver a cor da minha pele, do meu cabelo. Se estivéssemos aqui presencialmente, vocês poderiam apertar minha mão. Enfim, vocês estão vendo minha roupa. Essa é a Joane exterior. Mas existe uma Joane interior. Uma Joane que vocês não podem ver. Que só quem conhece é Deus e que eu também conheço em partes, né? Isso é o coração. É o homem interior. É a Joane interior. O ser interior. Coração abrange mente, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas crenças, o que a gente acredita, nossas memórias, nossa consciência, nosso julgamento. Coração abrange mente. Mas o coração também abrange nossas afeições, nossos anseios, nossos desejos, nossas imaginações, nossas emoções. E também abrange a nossa volição, a nossa vontade, aquilo que impulsiona a gente a tomar decisões, escolhas, a agir. Tudo isso vem do coração, com base naquilo que consideramos mais atraente no momento. Então, eu só tomo uma decisão porque eu acho que aquilo vai ser bom. Quem é que decide se isso é bom ou não? É o meu coração. Entendeu? Então, tudo vem do coração. Olha como o coração é perigoso. Em resumo, o coração é o centro de controle que decide o foco da nossa adoração. Uau! Como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Por quê? O nosso coração humano é uma fábrica de ídolos? Porque o pecado entrou no mundo. E a partir daí todo mundo começou a pecar. E o primeiro grande pecado foi o pecado da idolatria. Porque o que é o pecado da idolatria? Não se trata apenas da adoração de estátuas. Quando a gente fala de idolatria, a gente pensa que é idolatrar uma escultura de gesso, de madeira, de metal. Quem dera os nossos ídolos fossem só esses, ídolos de metais, de madeira, de ouro, porque seria muito fácil pegar ele, jogar na parede, pronto, estava destruído o ídolo. Mas não. A idolatria é quando nós trocamos a confiança no que Deus disse pela confiança na palavra de algo ou de alguém. E às vezes na palavra do nosso próprio eu. Foi exatamente isso que Eva fez. Ela trocou a palavra de Deus. Deus já tinha dito, olha, no dia que comerdes deste fruto, certamente, com certeza morrerás. Aí vem o diabo, lança a dúvida, e ela, ao invés de acreditar em Deus, ela acreditou nas mentiras de Satanás ou nas mentiras do seu próprio coração, porque ela comeu aquele fruto porque ela achou agradável aos olhos, ela queria aquilo. Então ela se preocupou mais com a voz do coração dela, do eu dela. Ah, eu quero, é bom, coma, você deseja isso. E esqueceu do que Deus já tinha dito, esqueceu de obedecer à verdade que Deus já tinha dito. Então, idolatria é isso, é você tirar sua confiança de Deus, é você deixar de acreditar em Deus. Porque Deus não tinha dito que eles já tinham tudo o que precisavam, então por que ela precisava de outra coisa? Idolatria é isso, é você deixar de confiar em Deus e colocar sua confiança em outra coisa, em outra pessoa, em outro alguém, em uma prática pecaminosa. Timothy Keller diz, em seu livro Deuses Falsos, que idolatria é você pegar uma alegria imperfeita desse mundo e edificar toda a sua vida sobre ela. Olha só. É você pegar alguma alegria imperfeita desse mundo, sei lá, o dinheiro. É uma alegria de fato, mas é imperfeita.
não pode te satisfazer completamente. Aí você pega essa alegria imperfeita, o dinheiro, e você começa a edificar sua vida sobre ela, a construir sua vida sobre ela. Ele ainda diz que idolatria é quando você tem qualquer coisa mais importante do que Deus. Quando qualquer coisa é mais importante do que Deus para você. Qualquer coisa que for mais importante do que Deus para você, pronto, ali está um ídolo. Qualquer coisa que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que a Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Só Deus pode te dar alegria. Só Deus pode te dar prazer. Só Deus pode te dar satisfação. Mas aí você esquece disso e começa a buscar em outras coisas, em pecados, em ídolos, em pessoas, em práticas. Eu vou citar exemplos daqui a pouco de ídolos do coração. Então veja que idolatria é isso. E o nosso coração, ele fabrica muitos ídolos, né? O tempo todo. Exemplos dos ídolos do coração, exemplos de deuses falsos, como Timothy Keller chama. O próprio eu. Por exemplo, quando nós trocamos o grande eu sou pelo grande sou eu, né? Pelo eu sou grande. Quando a gente coloca nossos desejos acima da vontade de Deus. É sempre isso que acontece. E isso é o que acontece todas as vezes que a gente peca. Pode prestar atenção. Quando você peca, o que é que você está fazendo? Você está colocando os seus desejos, as suas vontades, acima da vontade de Deus. Porque você sabe que aquilo é errado, mas vai ser tão bom pra mim, eu tô querendo tanto. Então você tá cometendo idolatria. Outro ídolo do coração, bem famoso, dinheiro, né? Está escrito que a avareza é amor ao dinheiro e isso é idolatria. Quando a razão da sua vida é ter mais dinheiro, é ser o mais rico, é trabalhar e para isso você passa por cima de tudo, de todos, e do seu tempo, da sua saúde, enfim. É um ídolo até bem conhecido. Outro ídolo que Timothy Keller traz em seu livro Deuses Falsos, né? O subtítulo, inclusive, desse livro é Dinheiro, Sexo e Poder. O segundo grande ídolo do coração que ele traz é o prazer sexual. E aqui, por exemplo, quando nós buscamos o prazer que só Deus pode dar em práticas sexuais ilícitas, como, por exemplo, a PIM, a fornicação, o adultério, a lascívia. As pessoas que cometem esses pecados, elas estão buscando a alegria e satisfação que só Deus poderia dar em coisas ilícitas, em pecados que não vão trazer verdadeira alegria. Nada mais é do que um ídolo do coração também. Outros ídolos, o poder, o desejo por influência, manipular, controlar tudo. Pessoas podem se tornar ídolos, cônjuges, parceiros, filhos, pais, líderes, amigos, famosos, enfim. Aquele desejo ardente por aprovação, o desejo de ser amado, de ser aceito, de ser respeitado. Eu só vou ser feliz quando fulano me aceitar, quando aquele grupo me aceitar. Eu poderia passar a noite aqui citando vários exemplos de ídolos do coração, mas eu acho que esses aqui já esclarecem bastante coisa. Então, tá vendo aí como nós fabricamos ídolos o tempo todo? E como destronar os ídolos do coração, né? A lição começa perguntando como tá seu coração. Talvez você, professor, eu, os alunos tenham percebido que realmente existem ídolos aqui dentro. Existem coisas que colocamos acima de Deus. Como então destronar esses ídolos? Bom, algumas dicas aqui, não é um passo a passo, mas são dicas com base na palavra de Deus. Primeiro, entender que você depende da graça de Cristo. Somente a graça de Deus pode libertar o ser humano, né? Através do que Cristo fez, através da vida dele, da morte dele, da ressurreição de Cristo, o crente recebe perdão e recebe a capacidade de vencer o mal. É em Cristo que nós recebemos um novo coração. Então, primeiro, você tem que confiar na obra de Cristo. É em Cristo que nós recebemos um novo nascimento, substituindo a nossa natureza idólatra pela capacidade de amar e de obedecer a Deus verdadeiramente. Então, você precisa entender que isso é uma obra que não é você que vai fazer por você. Não é ninguém que vai fazer por você, a não ser o próprio Deus. É uma obra sobrenatural. Como disse Paulo a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Somos fracos, mas Ele é forte. Podemos correr para Ele, nos render, nos quebrantar e dizer, Senhor, eu não posso fazer nada por este coração tão idólatra. Porque se depender deste coração, eu vou continuar pecando, vou continuar idolatrando, vou continuar
adorando falsos deuses, mas por favor, Senhor, faz a sua obra sobrenatural na minha vida. Então se renda a Cristo. Admita que você é fraco, confesse seus pecados e confie na graça que há em Cristo Jesus. Buscando um novo amor. Aqui é o princípio da substituição. Quem diz muito isso também, se eu não me engano, é John Piper, e eu amo esse conceito. Um ídolo, ele não pode apenas ser removido. Não adianta só tirar um ídolo do lugar, porque vai ficar um buraco ali. Esse ídolo precisa ser substituído pelo Deus verdadeiro. Então, a única maneira de tirar um velho amor, a única forma de você deixar de amar um velho amor é procurando um novo amor. E que novo amor é esse? É o melhor amor do mundo. Como disse o salmista, o teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. É o amor de Deus, é o amor de Cristo. Então, entenda, peça a Deus para que você se sinta amado, para que você sinta esse amor. Porque se você conhecer verdadeiramente esse amor, você não vai querer nenhum outro amor. Você não vai querer viver de migalhas. Você já vai ter o verdadeiro amor, certo? Então deixe que Deus se assente no trono do seu coração. Tira estes ídolos e deixa que o único que é digno de se sentar no trono do nosso coração, que é Deus, o faça. Olhar para o Evangelho. A liberdade real acontece quando Jesus se torna mais belo e atraente para o nosso coração do que o ídolo. Muitas vezes, professor, a gente já não enxerga mais a beleza do Evangelho, do que Cristo fez por nós. Então peça a Deus para que você veja como o Evangelho é belo, como o Evangelho é atraente, como a mensagem da cruz é maravilhosa. Porque quando entendermos que nós já somos amados, que nós já somos felizes, que não precisamos de mais nada, porque já fomos aceitos por Cristo, então a gente não vai mais precisar recorrer aos ídolos, porque a gente já vai ter tudo o que precisamos. Disciplinas espirituais, oração, adoração, leitura da palavra, meditação na palavra. Tudo isso são ferramentas para que a palavra de Deus, o Evangelho, sejam incutidas na nossa mente, no nosso coração. E através da obra sobrenatural de Deus, a gente vai transformando esse conhecimento intelectual em uma realidade, né, que nos satisfaz plenamente. E a lição abre espaço para que a gente fale tudo isso que eu trouxe aqui. Quando a lição diz que o coração é o centro das nossas emoções. E aí ela para por aí, ela não se aprofunda. Mas aqui eu trouxe esse aprofundamento para você ficar à vontade para ensinar para os seus alunos em uma linguagem que eles entendam, obviamente. A lição também diz que, do mesmo jeito que quando nós estamos doentes fisicamente, nosso corpo começa a manifestar alguns sinais, alguns sintomas, como febre, dor de cabeça, etc. A lição diz que quando algo não está bem com o nosso coração, nós também podemos perceber isso. Por exemplo, com a falta de interesse, a falta de vontade em aprender e viver os princípios do reino. Ou seja, a falta de vontade em conhecer a Deus e a sua palavra é um sinal de alerta, certo? Se você pode jogar isso para os seus alunos. Olha, se vocês não têm interesse em aprender de Deus no seu dia a dia, qualquer coisa é mais atraente, menos aprender sobre Deus. Qualquer coisa é mais atraente, menos ir à igreja. Qualquer coisa é melhor, menos ler a Bíblia, menos fazer meu devocional. Isso é um sinal de alerta. Precisamos nos questionar. Por quê? Às vezes, a gente se alimenta de muita besteira. E não sobra espaço para a refeição principal, que talvez seja a refeição mais importante. Se você passar o dia comendo besteira, quando chega de noite, na hora de jantar, aquela comida que vai te trazer substância mesmo, você não tem mais fome, não tem mais espaço ali. E é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente não tem interesse pelo Senhor, porque a gente alimenta nosso coração com outras coisas. Ídolos do coração, por exemplo. Então, isso aqui são ilustrações. Essa questão da comida, de passar o dia comendo besteira, são ilustrações para que os alunos absorvam esse conteúdo. Outra ilustração é essa aqui, ó. Quando nós gostamos de alguém de verdade, de um amigo, de um primo, às vezes um parente que mora longe, e a gente gosta tanto daquela pessoa. Enfim, nós queremos estar perto dessa pessoa. Cada momento é uma oportunidade que a gente aproveita para conversar, para rir, para brincar. Quando nós amamos de verdade, nós queremos passar tempo com aquela pessoa. Então deve ser assim com o Senhor também. Se nós o amamos, devemos ter vontade de passar tempo com Ele, lendo as Escrituras, ouvindo pregações bíblicas, louvando, conversando com Ele por meio da oração, fazendo nosso devocional diário.
conversando sobre ele em nossas conversas. Isso aqui mostra onde está de verdade o nosso coração. Nosso coração está ou não saudável. Então, se você não tem sentido essa vontade, esse desejo, esse amor, seja sincero. Admita isso, pois o Senhor é o mais interessado e o mais disposto e deseja transformar o seu coração. E aqui a lição termina dizendo assim, olha, não siga os exemplos dos escribas e fariseus. Nós já falamos no início, eles eram hipócritas. Eles estudavam muito as escrituras, mas eles só guardavam aqueles ensinamentos na mente e nunca guardavam no coração. Eles sabiam o que fazer, mas não faziam. Eles conheciam a letra, né, a lei escrita, mas não conheciam o verbo, não conheciam o Cristo, não conheciam o Deus verdadeiro. Eles idolatravam a palavra escrita, mas desprezavam o Deus da palavra. Nós não podemos ser assim. Aqui a lição está trazendo para nós, e é isso que precisamos trazer para os alunos, que nós não podemos ser apenas conhecedores intelectuais da palavra, estudar e saber o que fazer e não fazer. Pelo contrário, nós precisamos fazer, nós precisamos viver de acordo com essa palavra. E isso acontece quando temos um coração transformado. Isso acontece quando os ídolos do nosso coração, eles são destruídos, eles são destronados. Por isso que eu trouxe toda essa questão da idolatria, do ídolo do coração, do que é coração, sobre amar ao Senhor, sobre todas as coisas. Isso é, de fato, ter um coração purificado. Isso é ter um novo coração. Isso é ter um coração de carne, não um coração de pedra. O Senhor nos chama para uma verdadeira transformação, a transformação do coração. E aí eu coloco para aqui no final, e sugiro que você faça isso, faça um apelo aos seus alunos. Convide eles a refletirem, meditarem sobre, e convide eles para amarem mais ao Senhor, para destronarem os ídolos, e para que eles deixem que o Senhor, Deus, seja o dono dos seus corações. Porque idolatria é quando amamos mais alguma coisa do que a Deus. Então a lição nos convida para que tenhamos um coração puro. E o que seria ter um coração puro? Amar mais a Deus do que aos ídolos. Então faça esse apelo, ore por isso antes, professor. Gaste tempo em oração ao longo dessa semana, para que o Senhor faça isso a começar em nós, a começar em mim. Que o Senhor me dê um novo coração, que o Senhor me ajude a amar mais a Ele do que aos meus ídolos, que o Senhor me ajude a amar mais a Ele do que a mim. E que você possa orar para que Deus faça isso na vida dos seus alunos também. Que eles entendam, é um assunto profundo, é aparentemente complicado, mas que o Senhor abra o entendimento deles, o nosso, o meu, o seu, e que isso venha acontecer, essa obra sobrenatural venha acontecer em nossas vidas. Que deixemos de lado os ídolos e que só o Senhor se sente no trono do nosso coração. E que possamos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, porque é somente assim, amando mais o Senhor, que nós viveremos de acordo com os princípios e valores do reino. E no final a lição traz algo muito interessante na parte conheça os seus alunos. Eu convido você também a fazer isso. No final, reforce e ofereça a sua amizade, professor. Que você possa amá-los, que você possa amar essas vidas, essas almas. Você tem que entender que está discipulando eles. Você tem que entender que você é um exemplo para eles. Então, ofereça sua amizade. Talvez, com toda essa explanação, eles vão perceber erros neles próprios, assim como eu percebo erros em mim quando eu estudo essa lição, por exemplo. Então, mostre que você está ali disponível para que quando precisarem conversar, desabafar, confessar alguma coisa, quando precisarem de oração, você está ali para eles. Mostre que você não é apenas um professor, mas amigo deles. Assim como Paulo era amigo de Timóteo. Paulo estava ali o tempo todo instruindo Timóteo e era um companheiro de luta, era um companheiro da caminhada cristã. Você também pode ser essa referência para os seus alunos. Amém? Então, eu espero que essa explanação desse esboço tenha sido útil para alguém. Não preparei slides, meu desejo era preparar slides para esse vídeo também, mas ainda não deu tempo, ainda é quarta-feira. Eu pretendo fazer isso
daqui para domingo. E a última sugestão que eu deixo é que você faça um Kahoot com seus alunos. É uma ferramenta muito legal para fazer perguntas e gera uma certa competitividade boa e saudável. Leve prêmios, leve mimos, não sei, pode ser um chocolate, alguma coisa assim. Eu pretendo levar um livro para o primeiro lugar. As referências que eu usei para elaborar essa aula, primeiramente a Bíblia, a lição da CPAD, o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, o livro A Origem da Idolatria, de Mauro Meister, Deuses Falsos, de Timothy Keller, Ídolos do Coração, não me lembro agora o nome da autora, Comentários Positivos de Hernandes Dias Lopes no livro de Mateus. É isso, se você acompanha até aqui, muito obrigada. Pretendo fazer mais vídeos como esse, mas para isso eu preciso melhorar bastante. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora.